jogo, isso passou a fazer parte da nossa área de atuação, da nossa especialidade. E aí a coisa muda. Tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre isso. Relato integrado, que é um tipo de relatório de sustentabilidade, e a ideia de que isso é uma nova fronteira da contabilidade. Eu vou ter a participação, como eu comentei, da mestranda Lívia Janaína Silva, que é mestranda lá do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFG, e minha coautora em 2 temas relacionados a relatórios de sustentabilidade e relato integrado, que nós vamos discutir na apresentação de hoje. Roteirinho da nossa apresentação para você ter uma ideia dos temas que a gente vai tratar. Então, primeiro a gente vai falar desse processo de mudança do mundo contábil. Dessa nova, nem tanto nova, que já tem 10 anos que entrou em atuação, dessa maneira de se fazer contabilidade a partir da adoção das normas internacionais. Né? Apesar de terem 10 anos e eu falar que não é novo, tem muita coisa que é aplicada hoje nesse arcabouço de norma contábil regulada que ainda não está adequado ao que está previsto no regulamento contábil. Tá? Depois, isso vai ser rápido, depois eu vou entrar nessa preocupação com a temática ESG. Essa sigla virou a sigla do momento, virou a moda, modinha falar ESG, né? Mas por que isto é uma preocupação? Nós vamos comentar isso de uma maneira geral e de uma maneira para as organizações e para a contabilidade em especial. Tá? Quando eu digo contabilidade, para a produção de relatórios em especial. Depois a gente vai falar de quem padroniza, quem que emite regra, normas, mesmo que não obrigatórias, voluntárias de segmento voluntário, quem que faz isso no mundo? Né? Como é que está isso, essa produção? A gente vai ver que é uma sigla de letrinhas de reguladores que tratam disso, e o momento agora é um momento de se juntarem. Então, tem uma série de fusões, de trabalhos em conjunto para tratar disso. Depois, como é que está essa padronização no Brasil? Como é que está esse uso desses padronizadores? Tem vários, e quais são usados no Brasil? A Lívia vai dar uma palhinha disso quando for falar da pesquisa dela. Depois, nós vamos falar de padronizadores ESG e contabilidade. Então, até esse instante ali, nós vamos estar falando de ESG no geral. Vamos falar de contabilidade. Mas a gente teve a grande novidade, né? Essa entrada no campo dos reguladores contábeis. Depois a gente entra em relato integrado. É o foco principal. Então, o que é o relato integrado? Como é que ele é estruturado? Quais são os elementos de conteúdo do relato integrado? O que tem que ter? E vamos trazer alguns pequenos trechos sobre alguns elementos de conteúdo que a gente trouxe. E, por fim, como é que a academia, nós, professores, pesquisadores, podemos nos inteirar disso e podemos contribuir nesse processo. Tá? Como uma palestra inicial, nós vamos tratar desses temas todos de maneira superficial. Em momento posterior, e aí eu vou divulgar para o Gabriel, nós vamos ter palestras específicas lá no CPConf para tratar desse tema também. Ok? Para começar, então, primeira coisa, já que a gente está falando de contabilidade, de relatórios publicados, a gente tem que falar um pouco desse processo de mudança no mundo contábil. Que processo é esse? O que está acontecendo? O que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou? Primeiro, está vendo essa mãozinha queimando aí, ó, com o mundo na mão? Essa é a mãozinha do contador. Esse mundo que o contador que produz relatórios financeiros vive, ele está em constante mudança, desde a adoção dessas IFRS. Do ladinho aí eu tenho um mapa mundi da adoção das normas internacionais pelo mundo.
praticamente todos os continentes, a gente tem algum país que adota ou que permite o uso dessas normas contábeis. Nos países do G20, praticamente todos. Em especial ali, o que tem em branco que não está contando como permite ou adota, é a Índia e a China, mas que eles não adotam as IFRS, mas os normativos que eles adotam são inspirados nas normas internacionais IFRS. São convergentes, não são as IFRS, mas são convergentes. Né? A gente tem ali, logo abaixo, a quantidade de países que adotam as normas internacionais no mundo, 144, 87% de todas as jurisdições usam as normas internacionais para uso doméstico e tal. E no outro canto, a gente tem visto aí uma figura com ESG, que é a nova fronteira dentro dessa regulação contábil. Então, para a gente chegar no ESG, a gente primeiro tem que lembrar como é que a contabilidade evoluiu. Então, olha só, até o meados da primeira década do ano 2000, 2005, 2004, por aí, a contabilidade era no mundo espalhada, como esse globo aqui. Ó. Então, cada país, cada continente, cada país desse continente adotava uma normatização soberana, uma normatização que levava em consideração o nacionalismo, a ideia das necessidades específicas daquele país. A maioria dessas normatizações, com raras exceções, eram baseadas em regras, em regrinhas específicas, como aqui no Brasil. Então a gente tinha uma regra específica para depreciação, que era a mesma para todo mundo. Tinha uma regra específica para reconhecimento de perdas estimadas, que era mesmo para todo mundo. Regras de contabilização de ativos e passivos, que não levavam em consideração especificidades das empresas, que eram as mesmas. E essas regras, elas tinham como produto as demonstrações contábeis e o balanço em especial como uma foto do passado. Então a ideia é que a contabilidade ela apresentava o que aconteceu, simplesmente. E o que aconteceu, no geral, era baseado em comandos tributários. Não era uma preocupação sobre avaliar corretamente o desempenho da empresa, calcular corretamente o lucro, os indicadores, os ativos, os passivos, os investimentos, os financiamentos. Não. Era para seguir aquilo que a demonstração, a declaração do imposto de renda necessitava. Então a gente tinha um balanço que era uma fotografia. Costumava-se, inclusive, comentar a anedota de que o contador ele era como um motorista que dirigia só olhando pelo retrovisor. E que os auditores, na verdade, eles eram médicos legistas. Eles eram chamados para avaliar uma empresa para dizer do que ela morreu. Era só para isso. Então, a contabilidade não tinha uma visão prospectiva. Era uma visão ligada no passado. E dentro dessa visão baseada em produzir relatórios que fossem fotos do passado, a confiabilidade era o que se procurava. Era a característica qualitativa mais importante. Então, era melhor a gente ter uma informação confiável do que uma informação relevante. Então, por exemplo, uma empresa do ramo agropecuário, que investia ou na pecuária, boi, ou em produtos agrícolas como cana-de-açúcar, como a plantação de soja e tal, o mais importante era saber exatamente quanto eu gastei. Então, para um cara que mexia com gado, a contabilidade contabilizava o gado dele pelo custo de aquisição ou de produção daquele gado. Então, se a empresa comprasse o gado, o custo, logicamente, seria o custo de compra. Mas aquele gado que nascia do bezerro, da vaca, aquele bezerro, ele era contabilizado pelo preço da vacina que se dava para ele, do pasto. Então, dá para entender
que era um valor muito irrisório em relação ao valor que aquele animal realmente tinha. Mas era esse o objetivo, ter informações extremamente confiáveis e verificáveis. Dane-se a relevância. Por quê? Porque o objetivo é tributação, velho. E para o fisco, o que é importante? Ele saber exatamente o que aconteceu, por quê? Ele pode precisar ir lá e verificar. Então a informação tem que ser o mais verificável possível, com menor ruído e com menor subjetividade possível. Era esse o objetivo da contabilidade. Ora, essa é uma contabilidade fiscal. Essa contabilidade dá para entender que o único objetivo dela é servir para efeito de tributação. E tributação não é o único objetivo da informação contábil, mas infelizmente era esta a lógica e era essa a produção de informação que se tinha. E dentro dessa lógica, o que era importante? O custo histórico e a ideia de alocação de custo. O mais importante era avaliar a mensuração, o reconhecimento dos eventos pelo seu custo de alocação, pelo seu custo de incorporação. A partir de meados da primeira década dos anos 2000, o Brasil e o mundo passaram a ter um novo processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação, um novo arcabouço regulatório, mais interligado. Não tinha mais aquela contabilidade nacionalizada. Ela existe? Ela existe. Ela existe para quê? Para efeitos tributários, alguns países para efeito de pagamento de dividendos, mas não para efeito de fornecimento de informação para tomada de decisão, seja para crédito, seja para investimento. Não existe mais essa prevalecência no mundo. Como é que é o mundo agora? A partir dessa adoção das normas internacionais, a gente tem uma linguagem global. São mais de 140 países do mundo, todos os países do G20 que usam, permitem ou estão substancialmente convergidos na sua demonstração, no seu arcabouço regulamentar contábil, as IFRS. E a IFRS tem foco no quê? No evento econômico. Então a ideia é o princípio econômico sobre a forma jurídica. Então, o evento econômico que direciona o reconhecimento contábil. E aí, houve um distanciamento gigantesco da regulamentação tributária. Tanto é que, assim que a adoção das normas internacionais entrou em vigor no Brasil, eu estava fazendo meu doutorado na USP, e a CVM contratou o departamento que eu fazia parte lá, de contabilidade internacional, para fazer um levantamento de que normas, na adoção inicial, surtiram mais efeito para as empresas. E, sem nenhuma surpresa, a norma que trouxe mais efeito foi a norma de tributos diferidos. E por quê que a norma de tributo diferido foi a norma que trouxe mais efeito? Era a norma, ou é a norma, que reconhece o efeito na despesa de imposto de renda das diferenças entre base contábil e base fiscal de lucro e de ativos e passivos. Ora, como a base contábil para cálculo do lucro e para cálculo do imposto modificou muito, antes a gente tinha praticamente uma base. O nosso lucro antes do imposto de renda era um lucro que poderia ser a base quase completa do pagamento do tributo. E aí, como aumentou muito essa distância entre o lucro tributário e o lucro contábil, a norma que trouxe mais efeito foi a norma que trata dessas contabilizações ou dos efeitos tributários dessas diferenças contábeis entre base fiscal e base contábil do lucro e de ativos e passivos, por conta desse foco maior no evento econômico das IFRS. Como as IFRS têm uma ideia de princípio, ela não entra no detalhe, ela é uma norma
muito mais abrangente, que precisa de muito mais estudo. Não tem uma regrinha, você não chega lá e provisão, como é que eu faço a provisão? É assim, assim, assado. Não. A norma te apresenta princípio, ideias sobre quando você reconhece uma provisão, quando é provável que um evento aconteça. Mas o que é provável? Mais provável que sim do que não. E o que é mais provável do que sim do que não? É aquilo que não é nem possível e nem remoto. Olha, é principiológica. Cada empresa vai elaborar sua política contábil e aplicá-la de acordo com as suas especificidades. Professor, mas isso não deixa um espaço mais para fraude? Pelo contrário. O espaço da regrinha que abre, o uso da regrinha é que abre espaço para fraude. Se você pegar a fraude da Enron, o problema do subprime nos Estados Unidos, que foram as duas últimas crises econômicas fora a pandemia, que tiveram elementos relacionados à contabilidade, você vai ver que esses elementos que levaram a essas crises, tanto a das empresas.com no início dos anos 2000, que mudou completamente o arcabouço contábil adotado no mundo, que gerou a prevalecência das IFRS no mundo, quanto a crise do subprime, que começou nos Estados Unidos, com as empresas que usavam US GAAP, a norma norte-americana de contabilidade, foram baseadas em problemas relacionados a regrinhas específicas que, quando a situação econômica modificou, a regrinha não conseguia dar resposta. E aí gerava espaço para fraudes, que levaram às crises, às últimas duas crises econômicas que aconteceram fora essa da pandemia. Né? Então, o balanço hoje é um indicador de fluxo de caixa futuro. A ideia é pensar no volume, no momento e nos riscos desses fluxos de caixa. Todo o nosso trabalho de contabilidade financeira baseia-se nesses três elementos. Volume de recursos de fluxo de caixa futuro, momento em que esses fluxos de caixa vão acontecer no futuro e riscos relacionados a isso. Então, contabilidade é algo prospectivo. Como assim? Como na escola de medicina de Harvard. Lá, no pórtico de entrada da escola de medicina, fala assim, mortus vivus docent. Ou seja, os mortos ensinam os vivos. A ideia é que a informação passada ela tem um indicativo do que eu vou precisar no futuro. A doença de alguém que morreu serve para que, ao estudá-la, se previna que essa doença acometa outras pessoas. A mesma coisa é a ideia da contabilidade. Eu uso o passado para me projetar o futuro. Então, na contabilidade de hoje, a única coisa que realmente não se discute é o valor que está no caixa. Todo o resto tem graus de subjetividade, indicando, na verdade, uma ideia de chegar no futuro e de projetar esse fluxo de caixa futuro. O seu volume, o momento de ocorrência e os riscos envolvidos. Tá? E o foco mudou. O foco não é mais contabilidade, tanto que a norma internacional de contabilidade, na sua sigla em inglês, é IFRS, ou International Financial Reporting Standard, ou padrão de reporte financeiro. Não é só contabilidade, tem informação muito mais abrangente sobre riscos, sobre desempenho, sobre eventos futuros. Tem normas, inclusive, contábeis, que não tem um débito e crédito. A norma de partes relacionadas, por exemplo, transações com partes relacionadas, não tem débito e crédito. Norma de divulgação de instrumentos financeiros, não tem débito e crédito. Norma de operações por segmento, não tem débito e crédito. E várias outras. Tem procedimentos inteiros que não têm contabilizações, simplesmente divulgação. Então, esse é o foco. Financial Reporting, reporte financeiro. Opa! E aí já dá um indicativo de que dentro desse reporte financeiro eu posso ter necessidade de reportar coisas além daquilo
que a contabilidade tradicionalmente olha. Abre um espaço aí para sustentabilidade. Então, a ideia não é mais confiabilidade, o foco principal. Confiabilidade é importante? É. Mas no conflito, a relevância tem ganhado prioridade. A essência econômica sobre a forma jurídica. E o valor justo, ou valor de mercado, tem permeado um grande número de normas na ideia de priorizar a relevância. Então, toda essa parte inicial aqui é só para mostrar de como a gente evoluiu daquela contabilidade regulada, quadradinha, da regrinha do imposto de renda, para essa contabilidade que exige que o contador tenha conhecimento de matemática financeira, de matemática em geral, de economia, de administração, de marketing, de produção. Já não dá mais para ter aquele contador que fica atrás da mesa, seguindo um livrinho que tem a regrinha específica para ele usar, e na dúvida ele olha no livrinho e vê como aplica. Não. Hoje, exige-se desse profissional mais subjetividade, mais conhecimento abrangente, mais conhecimento do negócio, uma subjetividade responsável, como diria o professor Eliseu. E para ter subjetividade responsável, tem que ter conhecimento. E dentro desse aspecto, surge essa nova temática, essa temática de responsabilidade social, ambiental e corporativa. Nessa ideia de preocupação com a temática de responsabilidade social, ambiental e corporativa, eu trouxe aqui duas fotinhas de duas reportagens que eu vi esta semana. Uma no sábado e uma na sexta-feira. Na sexta, não. No domingo. Alguém sabe me dizer de que são essas fotos aí? Pode abrir o áudio e falar. Ou então colocar no chat aí. Alguém sabe de que essas fotos? Deixa eu ver aqui. Esse é a nuvem do vulcão? Antes fosse a nuvem do vulcão, que está longe, mas isso aqui é Brasil. Isso daí foi a tempestade de areia que cometeu a cidade de Ribeirão Preto e outra que esqueci o nome, mas a principal foi Ribeirão Preto. Agora a primeira foto, eu não lembro do que é. Não lembro? Também parece coisa de fora do Brasil, né? Essa da esquerda da nuvem parece um filme apocalíptico, né? Então, o mundo está acabando e isso aí é um filme de zumbi. E começou a tempestade zumbi por essa... Começou o problema do zumbi com essa tempestade, né? Essa daí o professor Júlio bem comentou, é a nuvem de poeira de Franca, que foi no interior de São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, pegou também algumas cidades de Minas, tá? Minas Gerais, ali perto também de Ribeirão Preto. E o lado esquerdo é o nosso maravilhoso Rio Araguaia. Você que gosta do Rio Araguaia, Júlio, que estava para lá esses dias, pensei que você ia matar essa aí mais fácil, tá? Quem foi meu pai, quando eu fui para lá. Não vai para o Rio, não vai para o Araguaia para o Rio, né? Não vai, esse que é o problema. Ah, tá certo. Então, olha só, pessoal. Olha aí as duas notícias. Da esquerda, um Araguaia nunca visto antes. Água some totalmente em alguns canais do Rio. Isso no dia 25/9, sábado. E do outro lado, tempestade de poeira engole Franca no interior de São Paulo. É tenebroso olhar isso aí, né, pessoal? É tenebroso olhar essa situação. Foi no dia 26, no domingo. Então, olha só, garotos. Os especialistas, nessas duas reportagens, colocaram como identidade ou como elemento em que as duas situações têm em comum a ideia da ação humana e das empresas. A ideia da degradação do meio ambiente. Do lado esquerdo, o Rio Araguaia, reportagem de hoje, inclusive, na TV Anguera. Quem viu hoje de manhã, e eu acho que na hora do almoço também passou, acabou mostrando exatamente esse lado aí. Isso aí é um braço de rio, que era um dos mais largos e mais longos, e está completamente seco. E a ideia dos órgãos ambientais e da fiscalização é que isso foi provocado principalmente pela agricultura e, sobretudo, da pecuária,
nas margens do rio, no desmatamento para fazer pasto, e que diminuiu, primeiro, a absorção de água pelo solo, e segundo, influenciando o regime, logicamente, o regime de águas, né? Então, nos últimos 30 anos, nunca o Rio Araguaia esteve com este nível de degradação e de seca. A vazão do Rio Araguaia hoje é 10% da vazão histórica que ela teria nesta época do ano. Né? Na maior vazão. É nesta época do ano, ele está com 10% da vazão. Gente, isso é seríssimo. Se o Rio Araguaia é o rio de Goiás, ele está acabando. Então foi triste de ver a entrevista acontecendo hoje e muitos ribeirinhos chorando. Porque aquele rio que eles cresceram provavelmente não vai estar lá para os filhos dele. E muito disso por conta da degradação humana. Do outro lado, eu tenho a tempestade de areia, de poeira, que engoliu a cidade. Isso aí é quando ela estava começando. Se vocês verem um vídeo que eles chamam aí, parece coisa de louco. O dia escureceu, o trânsito parou, as empresas tiveram que liberar os funcionários, as escolas liberaram os estudantes e parou nesse dia por conta disso. Não só nessa cidade, em várias. Pegue na internet e busque os vídeos. É assim, coisa tenebrosa. Tem de um ciclista, né? Eu sou ciclista, gosto de fazer trilha, do ciclista correndo, cara, da bike. A bike é aquela nuvem vindo atrás, ele desesperado, com a câmerazinha filmando. Uma coisa tenebrosa de ver. E também, de novo, o DNA aí da ação humana. A ideia aí é que nessas regiões do interior de São Paulo, onde isso aconteceu, tem muita plantação de cana. E por conta da seca, também provocada por aquecimento global, questões das empresas e das pessoas, as plantações de cana desse ano nessa região, elas não deram a produtividade que tinha que dar, e muitas plantações foram abandonadas. E aí, para se produzir, para se fazer a próxima plantação de outros produtos, eles revolveram o solo, araram o solo e deixaram aquela terra lá. Primeiro que isso é ruim porque diminui os nutrientes do solo, né? E deixa aquela terra destampada. Veio uma nuvem de vento, provocado por essa ação de degradação do solo, e levou isso aí. Veja só, duas questões que aconteceram esta semana, e que tem a ver com essa ideia de um efeito da ação humana e das organizações no meio ambiente. Isso gera uma preocupação com essa temática de environmental, social e corporate governance, ou seja, responsabilidade ambiental, social e governança corporativa. Mas isso no geral. Será que isso também afeta as empresas? Vamos ver aí o que o noticiário tem trazido também esse mês. Piora da crise hídrica impacta plano de empresa e ameaça a economia até 2022. Crise energética põe em risco a operação de micro e pequenas empresas. Produtores de mandioca estão colhendo menos devido à estiagem. Empresas brasileiras pedem protagonismo do país em negociação sobre o clima. Opa, então não é uma questão só geral do meio ambiente por si só. É questão que está afetando as empresas. Então, tem uma preocupação com o meio ambiente. Mas é só com o meio ambiente? Não. A preocupação também vem com responsabilidade social. Olha aí, 15 de setembro, no site administradores.com, saiu uma pesquisa que eles fizeram para 54% das empresas, saúde mental será uma das principais preocupações no futuro do trabalho. No Valor Econômico, nessa semana, saiu: jovem quer trabalhar em empresa que espelhe seus valores. Já no Estadão, saiu: 80% das empresas brasileiras identificaram desvio de condutas nos últimos 4 anos. E como é que eles identificaram isso? Criando, dentro da estrutura corporativa, um canal de denúncia, detecção de fraude, detecção de má conduta. Quer dizer, essa preocupação com a temática ambiental
social e de governança corporativa estão nos noticiários, estão afetando as empresas. A gente pode ver isso também numa pesquisa que a PwC fez com consumidores no ano de 2001 e com empregados. Foi uma pesquisa global que a PwC fez no mundo inteiro em relação ao sentimento dos consumidores e dos empregados em relação à temática ambiental, social e de governança. Então, o que a pesquisa chegou na ideia? O que ela conseguiu verificar? Os stakeholders, que são essas pessoas interessadas, empregados, fornecedores, investidores, comunidade em geral, clientes, eles estão cada vez mais poderosos. Pessoas preferem trabalhar em empresas com desempenho social e ambiental robusto, ou seja, não estou levando mais em conta apenas as credenciais financeiras. A mesma coisa pelo lado dos consumidores. Eles preferem produtos sustentáveis e serviços sustentáveis na visão de compra. Então, olha só, nesse quadrinho está aí ESG Commitments are driving consumer purchase and employee engagement, ou preocupações ambientais estão direcionando as compras dos consumidores e o engajamento dos empregados. A pergunta é, eu sou mais provável de comprar ou trabalhar em uma companhia que se preocupa com questões ambientais? 80% dos consumidores responderam que sim e 84% dos empregados. Na questão social, 76% dos consumidores e 83% dos empregados. E na questão de governança, ou responsabilidade de governança corporativa, 80% dos consumidores e 86% dos empregados. Logicamente, essa pesquisa foi global. Se a gente chegar no Brasil, onde a gente hoje está numa crise seríssima por conta de decisões equivocadas da pandemia, porque o mundo inteiro sofreu, mas o Brasil é o país que mais está sofrendo agora, a gente pode pensar, professor, a preocupação hoje é emprego. Na verdade, dane-se o meio ambiente. A preocupação é emprego. Eu não vou discordar totalmente de você, não. Numa crise dessa, primeiro, sobrevivência. Mas à medida que essa necessidade básica vai sendo atendida, o nível de exigência começa a subir. Então você não está mais preocupado em ter um produto barato para satisfazer sua necessidade imediata. Se você já tiver isso, você vai começar a ter preocupações maiores. Se aquele produto ele degrada o meio ambiente, se aquela empresa que produz aquele produto ela tem uma preocupação ambiental ou social maior. Então, concordo com você que, no momento atual, no Brasil, a realidade é um pouquinho diferente dessa que a pesquisa demonstra. Mas eu acredito que a gente vai sair desse momento que a gente está, e saindo disso, essa situação muda e essa preocupação também. Então, os governos, com papel fundamental em aspectos que impactam negócios, como, por exemplo, na resposta à Covid, conduta em prol da sociedade esperada. Adicionalmente, os governos têm um papel fundamental em estabelecer essas políticas. A mesma coisa com a pressão da mídia e das organizações não governamentais por maiores transparências. Beleza, isso é geral. E os relatórios financeiros e a contabilidade? Cara, essas pressões de empregados, de consumidores, acabam influenciando as demonstrações. Por quê? Existe uma necessidade de informações que vão além das demonstrações financeiras. E por quê? Primeiro, por conta da avaliação de riscos. Como assim? Porque existem outros riscos que a empresa corre além dos financeiros. E parte desses riscos, inclusive os financeiros, pode estar relacionados a questões ambientais, a questões sociais e a questões de governança, que normalmente é a que mais, hoje em dia, já está incluída no arcabouço de relatórios financeiros. Então, riscos sociais e ambientais
para modelos de negócio estão aumentando constantemente. E é fundamental que as organizações tenham um processo formal de identificar e de mitigar esses riscos. Para isso é preciso de relatórios. Depois, impacto. As partes interessadas estão pedindo cada vez mais informações detalhadas e confiáveis sobre impactos socioambientais causados pelas organizações, incluindo a quantificação. Não é só relatório de blá, blá, blá. E aí? Tem a medição? Qual o impacto disso? Como é que isso evoluiu? Eu acredito que na apresentação de ontem da professora Valquíria, vocês tenham visto alguma coisa sobre esses indicadores e trabalhos relacionados a isso. Depois, não é só impacto negativo, tem oportunidades. Por quê? Falar de informação ESG, ambiental, social e de governança, é falar de criar valor, de engajar pessoas, de atender necessidades de clientes cada vez mais exigentes. Então, isso, fazendo parte da estratégia, também cria oportunidades. E, para isso, eu preciso de relatórios que me demonstrem esse tipo de informação. E, por último, a pressão regulatória. Né? Se não vai por bem, vai por mal, vai por obrigação, o regulador exigindo. Então, cada vez mais, os órgãos reguladores estão exigindo que as empresas divulguem. Em alguns casos, assegurem por auditoria aquela divulgação, como elas operam esses recursos sociais, ambientais e de governança das suas operações. Então, veja, eu tenho risco, eu tenho a necessidade de partes interessadas de verificar o impacto, inclusive financeiro. Existem oportunidades para a empresa se posicionar nesse aspecto e existe a pressão cada vez maior dos reguladores. Isso a gente vê pelas crescentes notícias que a gente tem sobre esse aspecto. Primeiro aí dos reguladores. A IFRS Foundation, que é a organização que emite as IFRS. É a organização que abriga o IASB. A notícia diz: IFRS Foundation avança sobre normas internacionais de sustentabilidade ou de criação de um board para essas normas. A SEC, que é a CVM, reguladora de mercado de capitais norte-americano, anuncia a obrigatoriedade de seguir o TCFD, que é um conjunto de regulamentos, de regulações de meio ambiente. Então, as empresas, inclusive brasileiras, que têm ações negociadas no mercado norte-americano, vão ser obrigadas a seguir regulamentação desse regulador. O Banco Central, isso foi a semana passada, viu? Colocou em consulta pública uma norma sobre critérios de sustentabilidade para operações de crédito rural. Então, a empresa que vai pegar dinheiro emprestado de crédito rural para a safra, para a exportação, o Banco Central vai passar a exigir, via regulamentação, ou seja, os bancos em geral, via regulamentação do Banco Central, exigir relatórios de sustentabilidade dessas empresas, para provar que esse dinheiro está sendo usado para melhorar para melhorar o desempenho dessas empresas e não para melhorar as custas de maior degradação de meio ambiente. Ou seja, eles vão ter créditos com subsídios maiores, mas com exigências maiores também ambientais. Em relação à contabilidade, a CVM propõe mudanças no relatório de referência, que é um relatório que as empresas têm que colocar além da demonstração contábil, que traz informações gerais e ela vai pedir, inclusive, mais informações de sustentabilidade. E o CFC dos nossos contadores aprovou uma norma sobre relato integrado. E, além disso, para falar desse impacto aí, dessa necessidade dos stakeholders, tem a notícia aí sobre o poder dos jovens para salvar o nosso planeta, né? A preocupação dos mais jovens com a questão de sustentabilidade dos produtos que eles consomem e dos fundos de investimento que têm ativos relacionados à sustentabilidade.
Nós temos, inclusive, um índice na Bolsa, um índice de sustentabilidade, e todas as bolsas do mundo têm indicadores, índices que congregam empresas de sustentabilidade. Tá? Isso é uma realidade. Então, veja, isso mostra que informações só financeiras já não são já não satisfazem tanto stakeholders em geral, quanto reguladores, normatizadores em particular. Então é preciso informação sobre o impacto da empresa na comunidade, direitos dos trabalhadores, responsabilidade com os clientes, saúde e segurança, questões ambientais, mudanças climáticas, pegada da empresa, uso de recursos, poluição, governança, direitos de acionistas, gestão de risco, transparência fiscal e questão ética de anticorrupção. Ora, então esse relatório financeiro aqui, ó, esse aqui é o relatório demonstração da Gerdau, aqui, um pedaço do ativo da Gerdau. Já não serve mais para atingir todas essas necessidades dos stakeholders. É preciso uma informação mais abrangente. Esse aí de baixo é um pedaço, a capa do relatório integrado da própria Gerdau, não, esse é da Duratex, os dois são da Duratex. Olha aí, de um lado eles têm os capitais, ou os recursos que a empresa usa, humano, intelectual, reputacional, financeiro, natural e de ativos produtivos, e do outro os indicadores que ela usa para medir essa criação de valor e como ela está indo em atender essa responsabilidade com esses recursos que ela operou. E que a gente vai falar mais para frente. Ok? Então, olha só. Que temas, então, os relatórios financeiros têm que passar a adotar? Ou estão passando a adotar? Temas ambientais, mudanças climáticas, inovação, emissão de gases de efeito estufa, gás carbônico, redução de resíduos, reciclagem, utilização de recursos hídricos, gestão de riscos e passivos ambientais, reciclagem, desempenho ambiental de fornecedores. São questões que estão sendo tratadas em relatórios mais abrangentes do que os financeiros. Temas sociais, saúde do ambiente de trabalho, relações com o governo, corrupção, ética dos negócios, respeito aos direitos humanos, diversidade dos empregados na empresa, respeito ao consumidor, acesso aos produtos e benefícios sociais gerados. Eu vi uma reportagem ontem também de um negócio chamado token. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Token quer dizer símbolo em inglês. E tem muitas empresas que usam essa questão de diversidade produzindo tokens, ou seja, usando alguns elementos para dizer que elas são sociáveis. Então, por exemplo, a empresa contrata 3 ou 4 mulheres para cargos de gestão, sendo que a empresa tem 180 empregados. E aí ele usa esses 3 para dizer o seguinte: olha, nós temos diversidade, nós contratamos mulheres, contratamos negros, contratamos pessoas com necessidades especiais. Quantos? 3 em 1000. Beleza. Eles usam um símbolo, esses 3 como um símbolo de diversidade. Ou a empresa produz produtos para negros, por exemplo. A Afronature produz um creme hidratante para cabelos crespos. Põe na prateleira, e aí você vai numa farmácia e esse produto ele não tem giro. E aí alguém pergunta: pô, professor, como assim? Porque não tem. A comunidade que poderia usufruir não consegue comprar, porque o preço não é atrativo. Mas a empresa fala: nós produzimos, nós fazemos nossa parte. Mas esse produto, ele é de acesso àquela comunidade que você quer atingir? Você consegue baratear ele, colocar ele num preço que a comunidade que você quer atingir, que você diz que é diversa, pode comprar? Então, é uma preocupação hoje. Então, não é só o token, não é só o símbolo,
mas acesso que a empresa dá aos produtos e os benefícios sociais gerados por aquele consumo. São preocupações dos relatórios. E aí eu tenho uns temas de governança, que são temas que hoje as empresas mais trabalham. Dentro das três siglas, das três letras ESG, o termo governança é o que mais é trabalhado, já tem regulamentos, o próprio mercado de capital trata, né? Então, hoje eu não vou entrar muito nesse aspecto aí. Beleza? E aí? Quem produz relatórios sobre isso no mundo? Eu tenho alguns reguladores. Quais? Eu tenho primeiro o GRI. Eu nem sabia que tinha esse tanto de regulador, gente. Isso aí eu fiquei sabendo numa palestra da PwC, inclusive está aí embaixo, que apresentou isso. Mas tem um monte de regulador que emite padrões no mundo. Não existe um único. Hoje, o mais conhecido é o GRI, que é o Global Report Initiative. Qual é o objetivo? Ajudar as organizações a relatarem impactos econômicos, ambientais e sociais, engajando as partes interessadas. É um conjunto amplo de interessados e ele é prescritivo. Ele diz, você faz assim e você tem que produzir isso. Depois você tem que mostrar o relatório disso. O objetivo é o S, o E e o G, os três. Depois eu tenho o SASB, que é Standards Sustainability Board. Esse Standard Sustainability Board, ele emite normas de sustentabilidade para cada setor. Foi criado em 2011, se eu não me engano, 2011 foi criado, e ele produz normas específicas por setor. E ele é usado hoje muito pelas empresas que colocam os seus relatórios na SEC. Então, são 77 normas para cada setor, sobre questões ambientais, sociais, de governança. O foco maior é ambiental. Depois eu tenho o TCFD, que também é um outro regulador, cujo foco principal é meio ambiente. Ele trata de tudo, de ambiental e governança, não trata muito de social, mas o foco dele é meio ambiente. O TCFD está juntando hoje com o IASB para produzir um novo relatório, um novo board de regulamentação. Ele é um conjunto mais flexível, ele dá princípios, ele não dá exatamente o que a empresa tem que fazer. A gente tem o IIRC, que a gente vai tratar mais à frente, que é o relato integrado. O foco principal são os investidores e a abrangência dele é dos 3 elementos. Eu tenho o Fórum Econômico Mundial, que também emite padrões que as empresas voluntariamente podem seguir, também com regrinhas, com procedimentos para seguir, tudo certinho. Eu tenho o CDP, também, que é um emissor de norma que trabalha junto com o SASB para emitir normas de meio ambiente e de governança. Eu tenho o CBSB, que é um outro regulador, e eu tenho lá o CSBT, que também são outros reguladores. Então, o mundo, o que não falta é gente emitindo padrão para essa questão ambiental. E a maioria deles foram criados a partir do início dos anos 2000 para hoje. Então, você vê que é uma loucura. O que está acontecendo hoje é que muitos estão se juntando. Então, o IRC se juntou junto com o SASB e criou a Valuation Value Report Foundation, que vai ser a fundação que vai emitir os relatos integrados, as normas de relato integrado no futuro. O TCFD juntou com o IASB. O GRI trabalha muito com o IIRC. Então, existe uma comunicação muito grande, mas são vários. E aí, a pergunta que eu abro e que eu vou pedir a ajuda da Lívia é como é que esses padronizadores estão no mundo? Aqui tem os indicadores, os links, tá, pessoal? Depois eu vou colocar essa apresentação para vocês darem uma olhada. Lívia, você está por aí? Sim, professor. Então, a Lívia vai falar um pouquinho como é que está essa adoção. Que padrão é hoje usado no Brasil? Boa noite a todos.
Os padrões que estão sendo utilizados no Brasil é mais relacionados à publicação dos relatórios de sustentabilidade pelo GRI. Mas a adoção do relato integrado, ela está em ascensão. Nós desenvolvemos uma pesquisa recentemente, que foi até publicado no Congresso USP, cujo o objetivo foi investigar a relevância das informações de responsabilidade social corporativa na formação do preço da ação. E esse trabalho que nós desenvolvemos, que é o Very Relevance dos relatórios de responsabilidade social corporativa nas empresas da B3, que foi composto por mim, pelo professor Carlos, pela Joyce, e pela Kathleen e pela Jaqueline, foi um dos melhores trabalhos indicados no Congresso USP na área de relato integrado. Então, o que nós buscamos identificar? Nós analisamos os relatórios de todas as empresas da B3, no ano de 2015 ao ano de 2018, onde nós podemos perceber que a adoção das publicações desses tipos de relatório tem aumentado ao longo do período, saindo de, vocês podem acompanhar, de 43% em 2015 para 50% em 2018. Ou seja, as empresas estão preocupando mais com essas questões ligadas à sustentabilidade, têm aderido mais à quantidade de publicação de relatórios. E desse percentual de 50%, o que nós fizemos? Nós identificamos quanto que publicava de relatório seguindo os padrões de GRI e quanto que publicava dos padrões do relato integrado. Então, nós podemos ver que o padrão mais adotado ainda é do modelo pelo GRI, mas o relato integrado, a gente pode perceber que ele teve um aumento ao longo desse período, saindo de 21 publicações em 2015 para 36 em 2018. Então, as empresas têm aderindo mais a essa nova forma de relatório, porque ele é um relatório mais conciso, mais abrangente de todas as informações. O professor Carlos vai adiante explicar para vocês em relação à questão dos elementos de conteúdo, os princípios do framework do relato integrado, mas o que a gente pode perceber é que as empresas estão mais preocupadas com essas questões ligadas à sustentabilidade, principalmente ao relato integrado. Ok, Lívia. Então, olha só, pessoal, só complementando, a adoção ainda, a gente fez de 2015 a 2018, isso é um trabalho muito... É uma pesquisa que dá muito trabalho. Esses relatórios têm relatório de 200 páginas, de 150 páginas, então um relatório difícil de leitura. Então a gente fez só 2015 a 2018, foram 200... Quantas empresas, Lívia? 200 e? Foram 274 empresas que nós analisamos, da B3. E aí nós tivemos que analisar todos esses 274 empresas durante os 4 anos. Então, foram muitos relatórios que nós verificamos para identificar qual era o padrão utilizado pela empresa. E, assim, tem relatórios, igual o professor Carlos vai expor à frente para vocês, tem relatórios de todos os tipos. Tem relatório que é mais direcionado, de fato, ao GRI, tem uns que são mais abrangentes, tem alguns que são mais enxutos. Então, assim, são várias formas que é reportada a informação. Certo. E a gente vê também que, apesar do crescente, a adoção desses relatórios de sustentabilidade, a gente vê no painel A, ainda metade só das empresas estão adotando, né? Então a ideia é que esse crescendo, essa indicação continue, isso seja aumentado, mas ainda não é um número mais do que 50%. Então metade ainda está adotando isso. E dentro dessa metade, a gente tem um percentual ainda pequeno de adoção de relato integrado, mas o crescimento do relato integrado está maior do que o crescimento da adoção de relato de sustentabilidade em si. A gente pode ver no painel B. Painel B, a gente passou de 21 empresas dessa amostra para 36 para adoção do relato integrado. Daqui a pouco a gente vai falar que o relato integrado mesmo teve o seu framework publicado em 2014, né? Então, é bem novo, é a mais nova de todas dessas empresas, desses órgãos padronizadores, e é a que tem um crescimento mais destacado. Mas, hoje, no Brasil, daqueles reguladores que a gente falou, o mais adotado é o GRI, por conta da necessidade que algumas empresas têm
de participar do índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores brasileira, para fazer isso elas têm que seguir o GRI. Mas existe uma adoção crescente do relato integrado. E qual é a diferença, então, do relato integrado para todos os outros? A diferença do relato integrado está no próprio nome. Enquanto os outros são relatórios de sustentabilidade, apresentam relatos sobre sustentabilidade somente, o relato integrado pretende incluir tudo, mostrar a interligação e a conectividade desses assuntos. Esta é a grande diferença. Então, o IFRS, a Fundação IFRS, se comprometeu a também estudar e a emitir normas sobre isso. Então, além daqueles, a Fundação IFRS emitiu um comunicado no início desse ano que vai criar o ISSB, ou International Sustainability Standard Board, um board similar ao IASB para emitir normas de sustentabilidade. O CFC, no dia 27 de novembro, publicou a aprovação da norma sobre relato integrado. E o que eles colocaram? Está aí marcado em vermelho. Temos que ter em mente que os temas sobre sustentabilidade e os impactos que causa sobre os investimentos e negócios não são uma tendência ou modismo. Essa é uma questão central para as empresas, investidores e sociedade. E todas as informações precisam estar expressas em relatório abrangente e padronizado. O CT09, que é a norma sobre relato integrado, CTG09, foi aprovado após o devido processo que contou, e isso é importante, com a audiência pública conjunta do CFC, do CPC e da CVM. Então, olha só, esta norma englobou 3 padronizadores contábeis: o CPC, o CFC e a CVM. E a sua publicação envolveu os 3. Tanto que, logo em seguida, a CVM publicou uma resolução. E a resolução aprovava a orientação CPC 09 de relato integrado e trazia no seu parágrafo 1º, seu artigo 1º, o seguinte: torna obrigatória para as companhias abertas, ou seja, as empresas da Bolsa, quando da decisão de elaborar a divulgação de relato integrado, seguir a orientação CPC 09 e, no seu artigo 2º, e bem importante, esse relato deve ser objeto de asseguração limitada por auditor independente registrado na CVM em conformidade com normas emitidas pelo CFC. Olha o que ele está dizendo, que a auditoria, ou melhor, que a asseguração desse relatório é uma responsabilidade de contadores, porque é o CFC, e esse contador tem que ser registrado na CVM. Então, abrir um leque de oportunidade de trabalho e de atuação para a contabilidade. Então, o que tem de novo, então, pessoal? O que tem de novo de toda essa conversa que a gente teve até agora é que, apesar de existirem essa preocupação de ESG e que, apesar de existirem vários padronizadores, a partir do início desse ano, a contabilidade entrou de vez neste mundo. Primeiro, com a adoção, com a emissão da OCPC 09, a aprovação dela pelo CFC, então, é uma regra contábil que os contadores têm que seguir, e com a indicação de que, se a empresa for fazer, ela tem que auditar. E essa auditoria tem que ser feita por um profissional contábil. Olha aí, garotos. A norma é clara. A auditoria para esse tipo de relatório tem que ser feita por um contador, que tem que ser registrado na CVM. Então, veja que é um novo horizonte para a contabilidade. Enquanto estava só nos relatórios de sustentabilidade, era uma coisa estanque, um relatório a mais,
isso, a contabilidade estava também distante. A partir do momento que entra dentro do arcabouço regulatório, passa a ser uma responsabilidade em um campo de atuação da contabilidade também. E, mais importante, se a gente não pegar, alguém vai pegar pela gente. Se o conjunto de contadores não se apropriar disso, é possível que haja pressão de outras profissões para que essa resolução abra espaço para administradores, economistas, advogados, engenheiros fazendo esse trabalho. Então, cabe a gente se apropriar desse conhecimento e desse mercado, já que o regulador já indicou isso. Tá? E aí, o que o relato integrado faz, garotos? Ele junta recursos financeiros, manufaturados, intelectuais, humanos, sociais, relacionamento e natural, mapeia esses recursos e mapeia na outra ponta os indicadores relacionados a isso de maneira integrada. É uma maneira de integrar recursos que a empresa usa de vários capitais com os indicadores de desempenho que a empresa apresenta desses recursos. E aí, eu vou passar mais rapidamente, que meu tempo aqui está acabando, eu tenho mais 10 minutos só, alguma ideia geral desses relatórios. Então, eu tenho aqui quais os recursos que o relato integrado ele indica que a empresa tem que mapear. Capital financeiro, que a gente já sabe. Recurso financiamento, investimento, dívidas, valores de caixa, estoques, isso é o que a gente já faz. Capital humano, eu tenho que mapear e integrar relatórios de competência e habilidades, motivações, alinhamento entre esse capital humano, o recurso financeiro e o produto final, capital intelectual, mapear os intangíveis da organização e essa ligação com esse capital financeiro e humano. Manufatura, isso aí é o máquinas, equipamentos, prédios, instalações, a gente já faz. Capital financeiro e manufaturado já está no nosso relatório. Capital natural, recursos renováveis, hídricos, energia e o capital social e de relacionamento. Como é que a empresa se relaciona com o seu público interno e com o seu público externo. E aí, eu trago aqui, eu vou passar mais rápido, um excerto que eu peguei do relato integrado, que está lá. Ele tem duas partes. A norma, que é a estrutura conceitual que as empresas têm que adotar. Primeiro, uma parte introdutória, que é a parte 1, que trata de orientação para utilizar, o que é o relato, quando usa, conceitos fundamentais, e depois eu tenho uma parte 2, que é o relato em si. Para colocar a mão na massa, eu vou lá na parte 2. Na parte 2, eu tenho uma parte de princípio, para você entender o que você tem que considerar, e uma parte 4, que é de elementos de conteúdo, que vai da letra A a I. Os elementos são elementos de governança, de modelo de negócio, de risco, de estratégia, de desempenho, de perspectiva e de base de elaboração e de apresentação, além daquela visão geral. Aqui eu trouxe alguns exemplos, e essa apresentação vai ficar com vocês, de publicações desses elementos. Então eu peguei 3 relatórios, um da Gerdau, um da Duratex e um da BRF, publicados 2019 e 2020, e peguei alguns exemplos daqueles conteúdos que estão lá. Lembrando que esses relatórios, um tem 116, um tem 105, um tem 195 páginas. É muita coisa, porque ela tem que mostrar a integração dos capitais, os indicadores relacionados a isso e o monitoramento desses indicadores. Então, veja, é um negócio extremamente complexo. Não é só financeiro. É muito mais coisa. Então, eu trouxe pequenas partes. Então, 1 ou 2 páginas de cada elemento daquele. Tá? Então, é só ilustrativo. Eu nem vou entrar muito no detalhe. Então, primeiro, visão geral da organização. O que esse conteúdo exige? A empresa tem que responder essa pergunta. O relato integrado
deve responder à pergunta: o que a organização faz e quais as circunstâncias que ela atua? Isso é a parte mais básica, né? Qual é o negócio da empresa? Então, a Duratex trouxe isso, trouxe um quadro, um gráfico onde ela mostra o mapa, onde ela atua, tem atuação na Colômbia, em outros estados brasileiros, e ela detalha isso em várias páginas. Isso aqui é só um resumo. 4B, governança. Como é que a empresa, como a estrutura de governança, apoia a capacidade da empresa gerar valor a curto, médio e longo prazo? A BRF trouxe aqui os vários comitês de alta administração que ela tem para ligar aqueles capitais intelectuais, ambientais, relacionamento, financeiro, de estrutura. Como é que ela faz isso? Então, ela tem aqui 4 comitês. Um comitê de pessoas, governança e organização, o comitê de finanças e gestão de risco, o comitê de qualidade e sustentabilidade, o comitê de inteligência sobre o consumidor, todos ligados na alta administração, para discutir esses temas lá. A Gerdau trouxe ainda que esse alta administração, na parte de governança, trata de questões, tem espaços específicos para discutir questões de gênero, raça e etnia, PCD e LGBT e mais. São questões de diversidade. Então, que estão incluídas na alta administração. São temas tratados lá. Logicamente, eu trouxe aqui um slide. Ele detalha isso e os indicadores que ela usa para medir cada questão dessa. Modelo de negócio. A Gerdau apresenta um modelo bem legal. Ela pega aqui, todos os capitais, aqui no canto esquerdo, os recursos, mostra os elementos de recursos que ela usa, e depois ela mostra quais os impactos disso aqui. Aqui é um resumo. Ela abre cada um desses e apresenta os indicadores do capital financeiro, do capital manufaturado, intelectual, humano, social e relacionamento. Cada um. Riscos e oportunidades. A BRF traz um mapa de risco. Restrições sociais, sanitárias e técnicas. Barreiras e proteções. Leis e regulamentos. Conformidade ambiental. Risco climático. Mapa desses riscos e traz elementos de medição de cada um. Aqui alguns exemplos de explicações de cada risco. Risco cíclico e de commodity. Risco climático. O que ela faz? Qual é a oportunidade? Ela detalha isso depois. Risco ambiental e recursos hídricos. Risco de conformidade com leis e regulamentos. Olha só, muito além daquela parte contábil. Muito além. Traz indicadores e como é que ela mede o avanço. Estratégia e alocação de recursos. A BRF traz um relato de 12 elementos da estratégia e como é que ela trabalha em cada um deles. 17, desculpe, que estão aqui do lado. Desempenho. Olha aqui um resumo de como a Duratex mede cada desempenho. Então, ela tem uma área de pessoas, condições de trabalho, engajamento, relacionamentos com o consumidor. A meta, o status e o comentário de cada um desses indicadores. E a indicação, se foi atendido, se foi parcialmente ou se ainda não foi. Processos, a mesma coisa. Eficiência ecológica, mudança de clima e manejo sustentável de floresta. Meta, indicador e comentário. Processos, a mesma coisa. Perspectiva da empresa para o futuro. Qual é a pergunta? Quais os desafios e incertezas que a organização provavelmente deve enfrentar ao perseguir na sua estratégia? E quais as potenciais implicações para o seu modelo de negócios? A Gerdau traz isso detalhado em 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que está em vermelho aí. Novos modelos, novos materiais, futuro da construção, futuro da indústria e futuro da mobilidade. Mais coisas que só a informação financeira. Base de elaboração, como é que a empresa elaborou o que ia entrar de
importante no seu relatório. A Gerdau aí se baseou nos objetivos de sustentabilidade da ONU, e ela explica cada um desses objetivos e detalha-se no relatório. Então, garotos, são exemplos de elementos do relato integrado, que vão exigir dos contadores conhecimento de negócio, conhecimento financeiro, capacidade de entender o negócio da empresa e de reportar. E para finalizar, eu trago aqui 3 slides para falar das pesquisas que a gente tem e o impacto da academia nisso e no agenda de pesquisa. Olivia, rapidamente, tá? 2 minutinhos, você fala dessas 2 pesquisas que trataram de 2 aspectos fundamentais da qualidade da informação contábil. A relevância, que está lá, vocês estudaram na estrutura conceitual. E a outra, confiabilidade. Lívia, seu áudio está desligado, tá? Relevância. Oi, professor. E confiabilidade. A Lívia vai falar um pouquinho, rapidamente, 2 minutinhos só, Lívia, tá? De cada uma das pesquisas que a gente fez. Igual o professor Carlos colocou aí para vocês, nós fizemos 2 pesquisas, né, que trataram justamente dessas características. Aí, nessa pesquisa, que é o Very Relevance dos Relatórios de Responsabilidade Social Corporativa, nós procuramos investigar, como nós já relatamos antes, a relação dos relatórios de responsabilidade social corporativa com a relevância e a fidedignidade das informações contábeis. O que nós trouxemos aqui para vocês, na tabela 6, que vocês podem analisar, que é um dos resultados da nossa pesquisa, nós analisamos o nível de evidenciação do relato integrado, que é justamente isso que o professor Carlos colocou agora, através dos elementos de conteúdo. Nós aplicamos na nossa amostra um checklist, e desse checklist, baseado no framework do relato integrado, nós identificamos que o nível de evidenciação das informações reportadas pelo relato tem aumentado ao longo do período analisado, onde nós saímos em 2015 de 31,64% para 41,58%. Então, nós podemos perceber que as empresas elas estão tendo uma preocupação maior na adesão no reporte das informações, principalmente ligadas ao framework. Elas estão tendo essa preocupação maior com o que de fato elas transmitem aos usuários dessa informação. Mas ainda pequena, né, Lívia? Isso, mas ainda a gente pode perceber que não chegou a 50% daquilo que é exigido pelo framework, né? Então, a gente percebe que ainda está em ascensão, ainda é uma divulgação muito tímida, e a gente percebe através disso uma fragilidade em relação à questão da pouca aderência ainda, a pouca evidenciação desses elementos descritos no framework. Porque de todos os elementos, compreender apenas em 2018, que foi o melhor índice, 40% daquilo que é solicitado, então a gente percebe que ainda é muito baixo. Mas a gente espera, e pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que agora, principalmente com o olhar dos reguladores para essa temática, que aumente esse número de evidenciação, principalmente agora com o fato dos relatórios serem auditados. Na tabela 9, nós trouxemos para vocês também os resultados da nossa pesquisa, onde a variável de responsabilidade social corporativa, analisada pela coluna 2 e pela coluna 3, ela apresentou uma relação positiva com o preço da ação. Em relação ao relato integrado, nós percebemos na coluna 4 que ele também apresentou uma significância, ou seja, ele apresentou-se relacionado positivamente associado com o preço da ação. E em relação à outra variável analisada do nosso estudo, que é o nível de evidenciação do relato integrado, ela também, pela coluna 6, nós podemos perceber que ela apresentou uma significância positiva com a formação, com a associação do preço das ações. Então, o que nós podemos concluir através desses resultados? Que a divulgação das informações de responsabilidade social corporativa, ela está sendo percebida pelo mercado e ela está tendo uma associação na formação do preço da ação. Então, isso, as empresas têm olhado com mais ênfase para essas questões sustentáveis, principalmente relacionadas agora a essa nova perspectiva do relato integrado.
Isso está sendo refletido no mercado. Na outra pesquisa, nós procuramos analisar a associação da responsabilidade social corporativa com a confiabilidade das informações. Nós buscamos identificar, na pesquisa que é intitulada Influência da divulgação de informações de responsabilidade social corporativa na prática do gerenciamento de resultados das empresas da B3, nós buscamos investigar se as empresas que divulgam responsabilidade social corporativa, se elas manipulam menos os resultados, ou seja, se elas manipulam menos as informações contábeis. E nós podemos observar, pelo painel A apresentado para vocês, que as empresas classificadas num quantil de menor manipulação, que é o quantil 25, a variável de responsabilidade social corporativa, ela apresentou uma relação negativa com o gerenciamento de resultados. O que isso significa? Significa que as empresas, elas tendem a gerenciar menos resultados. As empresas que divulgam essas informações relacionadas à responsabilidade social corporativa tendem a gerenciar menos essas informações. Nós podemos observar também que as empresas que foram identificadas nos quartis 75 e no quartil 90, que possuem um maior número, um maior gerenciamento, que gerenciam mais as informações, elas também apresentaram significância com a variável de responsabilidade social corporativa, indicando também que a divulgação da responsabilidade social corporativa, ela tem um impacto negativo no gerenciamento de resultados, ou seja, as empresas tendem a gerenciar menos os resultados de acordo com o estudo que nós realizamos. Em relação ao painel B, que é a relação do gerenciamento com o relato integrado, a variável de relato integrado também apresentou o sinal negativo relacionado ao gerenciamento de resultados e também apresentou a significância, evidenciando também que o fato da empresa divulgar o relato integrado contribui para um menor gerenciamento das informações contábeis. Então, relacionado à variável nível de evidenciação, nós não apresentamos aqui para vocês, porque não conseguimos identificar uma relação da variável com o gerenciamento de resultados. Então, assim, o que nós podemos perceber diante dessas duas pesquisas que nós analisamos? Que o mercado ele tem voltado para essas questões relacionadas à sustentabilidade e que esses assuntos estão refletindo tanto no preço da ação, quanto também dentro do próprio gerenciamento, que são assuntos de interesse dos investidores. Então, o que a gente espera também, conforme o que o professor Carlos expôs anteriormente, dessa preocupação dos órgãos reguladores, que essas evidenciações melhorem, que as empresas percebam a importância dessas informações relacionadas ao ESG e ao relato integrado. Ok, obrigado, então, Lívia. Nessas pesquisas, procuramos identificar primordialmente esses aspectos da informação contábil, que é a relevância e a fidedignidade das informações. Ok, obrigado, Lívia. Então, olha só, pessoal, no final das contas, a gente fez duas pesquisas, uma olhando para fora, como é que o mercado percebe as empresas que publicam relatórios de sustentabilidade. E verificamos que o mercado dá um bônus. O preço dessas empresas é maior. Há uma variação positiva no preço das ações dessa empresa. Depois a gente olhou para dentro. Será que existe uma cultura de publicação de informação de sustentabilidade influencia na prática de manipulação dos resultados financeiros ou das informações financeiras? E a gente também achou essa associação. Empresas que publicam informação de responsabilidade social corporativa tendem a ter reduzido ou melhor gestão dos seus resultados, o gerenciamento dos seus resultados. E, para finalizar, a agenda de pesquisa. Né? O que a gente precisa fazer? O que a academia precisa trabalhar? Primeiro, capacitar docente. A norma está aí, cara. A regulação está aí. Ela exige que as empresas que forem usar relato integrado sejam auditadas por contadores. A norma também está aí para dizer qual é o conteúdo que tem que estar. Então,
eu preciso capacitar os docentes para poder ensinar os meus discentes a fazerem isso. Depois, eu preciso que as universidades incluam isso, as faculdades, no currículo. Isso tem que ser uma disciplina. O contador tem que ter essa visão mais abrangente de relatório. Balanço e DRE é um dos relatórios. E não é o único. E não é nem o mais importante. A ideia é integrar. Depois, investigar se esses relatos integrados, eles são realidade ou propaganda. Então, ao invés de evidenciar o que a gente fez, a nossa pesquisa foi a quantidade. Ele atendeu o requisito? Agora é preciso de pesquisa de qualidade. Ele faz corretamente? Ele informa tudo o que ele fez? Ele informa negativo ou positivo? O relato pede para fazer isso. Tanto positivo quanto negativo. Depois, isso tem efeito no desempenho? A empresa, fazendo isso, ela melhora o desempenho? E depois, existe uma relação entre os indicadores e o desempenho? Enquanto o primeiro ali é efeito da divulgação, o segundo é efeito dos indicadores. Quer dizer que a empresa que se preocupa mais com responsabilidade social, ela gasta mais mesmo? É ruim ou não? Então, são pesquisas que precisam ser feitas, tá? Gabriel, eu passei aqui pela minha conta, comecei 19h10 e terminei 19h20 e 40, eu passei 10 minutos aí da minha cota aí. Para finalizar, uma frase do Deming, William Edwards Deming, que é um dos pais da qualidade, da gestão da qualidade, tá? Ele fala o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, para ter sucesso, primeiro é preciso entender. Depois, é preciso definir o que se quer. Depois, medir. E depois, a partir disso, gerenciar. Para ter sucesso, eu não consigo sem informação. E a contabilidade, via relato integrado, pode contribuir nisso, tá? Obrigado a todos pela atenção e eu abro aí para pergunta, para questionamento. Devolvo a palavra para você, Gabriel. Desculpa aí pelo tempo, tá? Não, professor, sem problema. Remoto é assim mesmo e eu afirmo aí, e acho que todo mundo vai concordar que cada minuto nosso aqui hoje valeu muito a pena. Pessoal, então, vocês viram aí a conexão dos temas, né, de ontem para hoje. Eu afirmei isso, né, essa mudança nossa de perspectiva, né, não só de demonstração contábil, relatório financeiro, tá? A gente ainda tem problemas nesse sentido, né, o engessamento, processo de ensino e aprendizagem em relação à contabilidade, né, isso é muito comum. Então, percebam o caminho que a gente está tomando, tá? Bases de mensuração mais flexíveis, informação qualitativa ao invés de quantitativa, tá? Então, tenham atenção nesse sentido. Tá? Em relação às perguntas, tá? A gente tem alguns minutos, levantem, utilizem, tá? O aplicativo aí, a opção de levantar a mão, abram o microfone e façam as perguntas, de preferência, tá? Porque chat é meio complicado. Então, estão abertas, tá? Fiquem à vontade. Pois não, Júlio, você quer falar? Pode falar. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que estava sentindo saudade da apresentação do senhor. Ah, pra cama, Júlio. Posso? Não, eu tô aqui em casa, tô meio estranho. Não. Vai sem câmera, por enquanto. Primeiramente, queria agradecer, parabenizar pela apresentação do senhor. Foi muito bom, me ajudou a lembrar muito relato integrado. Até eu fui dar uma pesquisada. Queria até dar uma notícia para quem, por exemplo, que não foi comentado. Quem é da área pública e pensa, o professor Carlos só comentou sobre empresas de capital aberto, então eu não vou trabalhar com empresa de capital aberto, eu estou tranquilo, eu vou para a área pública. Mas vamos lembrar que agora, em 2018, por exemplo, o TCU obrigou todas as empresas, quer dizer, todas as entidades que fazem parte do Estado, direto e indiretamente, a publicar relato integrado. Isso a gente tem no governo federal, se a gente jogar aí com o tempo, vai o governo estadual, municipal. Então, esse relato integrado, além da esfera privada, também vai chegar na esfera pública. Então, você que se sente meio... eu não preciso estudar isso porque eu estou livre. Não, a contabilidade está avançando. Meu questionamento é mais nessa área, porque a gente tem, por exemplo, que a estrutura conceitual foi atualizada agora em 2019. Aí por exemplo, a gente está há muito tempo na área e tem ainda aqueles conceitos mais antigos que ainda não se atualizou para agora. Por exemplo, o CPC também
Você tem que pensar que existem coisas novas que estão entrando no mercado. Por exemplo, a gente tem o Bitcoin. Logo, logo o CPC vai ter que aderir ao Bitcoin de algum jeito de como mensurar o Bitcoin. Eu vi a notícia, por exemplo, se me engano, na Suíça, ele já está preparando para abrir uma bolsa de valores para poder negociar Bitcoin. Então, países já estão normalizando essa moeda. Então, logo, logo, a gente que está nessa área, a gente vai ter que estudar esses conceitos novos, que às vezes a gente não se atualiza, vai deixando. O questionamento é esse. Como a gente, por exemplo, docente, consegue comunicar com outros docentes que já estão há tempo na área, e até agora não se atualizou para esses dados novos, esse mundo novo. Hoje a contabilidade não é mais aquela coisa simples que você pega um conceito e ele não se altera. Hoje ele está alterando o tempo todo. Então é isso. Como que a gente faz isso para tentar sair desse status quo e trazer essa contabilidade para essa nova luz que agora está entrando, necessidade e oportunidades, né? Ok, obrigado pela pergunta, Júlio. E essa pergunta é importante porque ajuda a gente a refletir na primeira imagem que eu mostrei quando eu comecei na apresentação de um globo queimando na mão. Eu falei que era aquela mão do contador. Essa estabilidade de conhecimento que há um bom tempo atrás existiu, tipo, eu estudei e acabou, é aquilo ali, agora é só aplicar, ela não existe mais. Nem para quem está estudando, nem para nós docentes. O mundo é novo. Essa história do relato integrado, o próprio IRC apresentou a sua estrutura conceitual em 2014. Muita gente já tinha formado graduação em 2014, muitos professores nem viram isso na graduação, e nem nos mestrados, e nem no doutorado. Nos doutorados isso está entrando agora. Inclusive, essa semana saiu, acho que um pouco mais, né? De uma semana, saiu um prêmio de uma empresa de investimento, a Fama Investimento. Quem ganhou o prêmio sobre novos caminhos para investimento foi uma pesquisa sobre relato integrado e custo de capital. Ganhou uma graninha boa, acho que foi R$10 mil por conta dessa pesquisa aí. Fez custo de capital e relato integrado. Então, olha só, esse mundo está mudando, Júlio. Não só para a questão de relato integrado, de outras questões, mas para a questão contábil mesmo. O nosso arroz com feijão ali. A demonstração de resultado do exercício está mudando, a DRE. Está mudando. A DFC, a DRE vai seguir uma estrutura de DFC. Qual é a estrutura da DFC? Operações, resultado das operações, fluxo de caixa operacional, investimento e financiamento. A DRE também vai seguir essa estrutura, é o balanço também. Então vai chegar um momento que o pai vai olhar para o filho e não vai reconhecer, se não estiver estudando. Então, não só nas normas contábeis do dia a dia, nosso arroz com feijão está mudando, nova norma de reconhecimento de receita. É uma nova realidade. Você vai ter um descolamento em alguns setores bem maior entre a parte fiscal e a parte contábil. O cara vai emitir a nota e não vai poder reconhecer a receita. É verdade, meu caro. Dependendo do setor, você vai emitir a nota, vai pagar o imposto sem receita contabilizada, porque o critério é distinto. A nova norma sobre leasing, arrendamento mercantil, que traz para dentro da contabilidade um monte de leasing que a empresa fazia só para se livrar da parte tributária e acabava não colocando isso na contabilidade, vai passar a entrar. Estou falando coisa aqui, 2019, 2018, logo ali. A própria norma sobre instrumentos financeiros que fala como calcular PDD. Mudou, meu caro. Como calcula PDD contábil? Mudou. Você não deve ter estudado isso ainda na graduação. Por quê? Porque mudou agora, 2019. Então, Júlio, a pergunta sua foi, como é que a gente faz? Atualizando. Não dá para parar. Tanto discente quanto docente. Não culpe só o seu docente, não. Discente também. Enquanto o professor está dando aula agora para você de um tema, esse tema está sendo discutido e vai mudar. Estou falando da DRE, uma coisa básica. Aquela DRE aqui, o Gabriel, por exemplo, acabou de explicar para você como é que é, a partir, sei lá, do ano que vem já é outra. E aí, a culpa é do Gabriel? Não. O mundo é dinâmico, então você vai ter que correr atrás. No geral, de contabilidade, arroz com feijão, imagina nessa questão de sustentabilidade, que é esse novo mercado. É entender do negócio,
é entender de medições de questões que não são só financeiras, indicadores de retrabalho, indicadores sociais, indicadores ambientais, tem que correr atrás. Porque se você não correr, alguém vai correr e vai pegar essa oportunidade que poderia ser sua. Então, esse é o novo mundo, e esse novo mundo, assim como o velho mundo da contabilidade, estão em constante mudança. A solução é correr e se atualizar. Escritório Trinos levantou a mão? Dona Márcia. Eu. Márcia. Pode falar, Márcia. Pegando o gancho aí que o Júlio disse, da área pública, a lei de licitação, a nova lei de licitação, ela fala que para critérios de desempate, vai ser assegurada a empresa que tiver maior investimento em sustentabilidade, que entra questões de raciais, éticos, né, de gênero e questões voltadas ao meio ambiente. Então, para vocês verem que esse tema está totalmente voltado em todas as áreas, né? E alguns, eu assisti uma palestra lá da UNB falando, né, sobre o ESG. E ele falou muito dessa matriz de risco, né, que vai ter que ser implantada. E ele fez uma fala que, na verdade, a busca das empresas e da contabilidade em prol, né, dessa questão é porque também muitas seguradoras estavam tendo muito prejuízos, né, pela questão de não olhar a questão do meio ambiente, né, a questão climática. E aí, o que a gente tem que fazer nesse contexto, né? Então, a contabilidade tem que começar a mostrar esses números, né? E para que as empresas realmente observem esse lado, porque elas também estavam tendo prejuízos, né? Então, a contabilidade, ela veio não só mensurar de forma quantitativa, né? Porque o relato integrado, ele traz também essa vertente, né, qualitativa, descritiva, que vai exigir que o contador, ele seja, além da parte da mensuração, mas também um analista, né? Mas também a uma pessoa disciplinada, a uma leitura, né? A interpretação. Então, não é mais aquele contador só dos números, é de ler o cenário econômico e entender as diretrizes ali mencionadas no relato integrado com o mundo, né? E ele traz um contexto não só nacional, mas também internacional e social, né, de governança. Então, realmente é uma mudança. Nós somos cientistas contábeis que adaptamos conforme a realidade social, né? Então, porque a contabilidade é uma ciência social aplicada. Então, se a sociedade está mudando, temos que mudar, né? Nós temos que acompanhar aí, né, essas curvas que estão sendo, né, cometidas aí na sociedade, para que a gente saiba aí também contornar junto com esse contexto, né? Então, o contador que não está atento a isso, né, realmente ele vai ficar para trás, né? Então, o relato integrado, em 2019 foi tema do Congresso da USP. Então, para vocês verem que praticamente 3 anos depois, né, 2 anos, 3 anos depois, 2 anos, ainda está a todo vapor e veio para ficar. E a gente realmente tem que aproveitar essa oportunidade e agregar conhecimento para aproveitar essa oportunidade. Sim, e Márcia, você falou um negócio aí que eu gostei demais, eu vou até adotar. A contabilidade é uma ciência social e se a sociedade muda, a contabilidade tem que mudar junto. Bem legal isso, e é verdade isso. Ciência social. Então, a sociedade, essa questão de ESG é uma questão que está afetando a sociedade, meu chapa vai chegar na contabilidade. E chegou. E chegou via regulação.
Não é mais aquela história, tá, eu posso. Não, tá lá. Tem uma norma, se você for fazer assim, e tem uma auditoria. Então, realmente, afeta. Você falou aí da questão de licitação, então vai afetar as empresas, até pequenas. O cara vai ter um critério de separação lá relacionado a isso. Falei para vocês do crédito. O Bacen está instituindo essa regra para os bancos adotarem. Então, meus amigos, vai ser uma realidade. Por que ainda não está a pleno vapor? Por aquilo que eu falei no início. Nós estamos no Brasil naquele momento de crise, meu amigo. Então, na crise, o que você pensa? Em sobreviver. Tem relato aí de nego comendo arroz quebrado, osso. Pô, nesse momento, o que você quer? Sobreviver, meu chapa. Então, beleza. Guarde isso aí na gaveta, que daqui a pouco a gente olha. Mas quando a gente começar a passar dessa fase, as necessidades mudam. E aí, cada vez mais, isso vai ser uma exigência. E o contador tem que mudar, como diz a Márcia muito bem, junto com a sociedade que está mudando. Ivan, você queria fazer a pergunta? Boa noite, professor Dr. Carlos, professor Gabriel, boa noite a todos aí. Professor, eu gostaria apenas de ressaltar algo bem relevante que o senhor falou durante a apresentação do senhor, a Lívia, e é algo que nós lá na FACMais costumamos debater muito com os alunos, é justamente essa característica da contabilidade dela não ser estática. Nós não temos esse pensamento de que adquirir o conhecimento contábil, primeiro que é impossível se adquirir todo o conhecimento contábil, né? E nem o conhecimento que eu adquiri, cheguei num ponto que eu me sinto com o conhecimento necessário e aquele conhecimento vai me ser suficiente para toda a minha profissão. Aquilo ali é impossível. Né? A contabilidade, assim como as demandas sociais, elas estão em atualização e, consequentemente, o profissional contábil tem que se atualizar para atender essas demandas. E algo que o senhor falou muito interessante também, e que ressalta até, tenho alunos aqui do segundo período, e que eu venho tratando isso com os meninos em sala de aula também, é justamente sobre essa evolução. Há uma discussão muito grande sobre a profissão contábil, se de fato ela existirá no futuro, e eu sempre reforço isso em sala. O profissional contábil, ele está em evolução. É impossível a nossa profissão deixar de existir, ela ser substituída por máquinas, porque nós estamos justamente nessa evolução que não perde a sua essência, que é justamente gerar informações úteis para o processo de tomada de decisão, seja financeira, como era desde o início, por assim dizer, e também, como o senhor está mostrando muito bem, a Lívia mostrou muito bem também, que é essas informações sociais. Elas são informações úteis também para o processo de tomada de decisão, e nada melhor que o profissional contábil para tomar conta não vou falar desse novo nicho, né? Mas dessa demanda social que está sendo aí direcionada para a contabilidade, correto? Exatamente, Ivan. E aí vem aquilo que a Márcia comentou, você falou desse novo conhecimento, desse conhecimento em mudança, e a Márcia bem destacou. É preciso que o contador ele avance agora um pouco mais na questão narrativa, na questão de interpretar outros elementos, e mais importante, se ele tem que fornecer informação, ele precisa narrar, ele precisa aprender a relatar outras coisas que não só o financeiro. Não é levantar o balanço, a DRE. E aí, relatar uma evolução num tratamento ambiental, relatar, ou capturar e relatar uma evolução no tratamento de diversidade da empresa, de questões relacionadas à anticorrupção, a questões éticas. Olha só, são coisas que, pô, cara, como assim? É débito e crédito, receita e despesa? Ninguém te ensinou isso? Pois é, meu chapa, vai ter que evoluir. Como o professor Ivan colocou, a contabilidade não é mais estática, né? E nós não vamos perder nosso espaço, como o Ivan bem deixou claro. Não vamos perder. Espaço para o contador sempre vai existir. Sempre vai existir. Enquanto existir informação, enquanto existir organização,
nós vamos existir. Pode mudar a forma de atuar. Como a sociedade muda, a gente muda junto. Mas deixar de existir, não. Beleza. Acho que a Kelly levantou a mão, Kelly. Sim, eu tinha levantado, mas assim, é porque, na verdade, eu adorei sua didática, professor Carlos,